Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao SSA Cast, um podcast do sistema 5 Peças, Açopeças, Açomotos, com patrocínio do Sebrae. Eu sou Vinícius Augusto e é uma alegria imensa estar em mais um episódio deste podcast. Antes de a gente entrar no assunto de hoje, eu quero lembrar a você que todos os episódios desta temporada estão no Spotify. É só você procurar lá SSA Cast que você encontra todos eles por lá. Você também pode assistir pelo YouTube do SSA Ceará. É só procurar pela gente. Ou então, acesse o site ssa-ce.com.br. Bom, antes da gente falar sobre o assunto de hoje, eu quero aqui cumprimentar o presidente do SSA, Ranieri Leitão. Ranieri, tudo bem com você? Preparado para esse papo de hoje? Vai ter muita lama, muita areia, né? Esse papo é gostoso. Bom, hoje nós vamos falar sobre regulamentação da atividade off-road no Ceará. Estamos recebendo aqui Teles Pinto, que é presidente da Federação Off-Road do Ceará, e também Cláudio Toyota, proprietário do Sertões Off-Road. Sejam bem-vindos. Essa é a dupla dinâmica do mundo off-road, viu, Vinícius? Viu? O Lucinito Teles aqui, que é o presidente da Federação Off-Road e que é o grande comandante dos grandes passeios que o mundo off-road faz no Ceará. E que é muito prazer ter ele aqui com a gente, viu? Obrigado, presidente. Nesse momento que a gente está fazendo essa nova temporada do podcast SSA. E o Cláudio Toyota, que é da Sertões Off-Road, uma das empresas top hoje do mundo off-road do Nordeste. Também diretor do Sistema 5 Peças, Açopeças e Açomotos. E também diretor da Federação, né, Teles? Diretor da Federação Off-Road Ceará. Dizer que nosso anjo da guarda nos passeios, né? Diretor técnico do Clube Eusébio Off-Road, fundador e diretor técnico. Olha aí só. E eu estou me incluindo também no clube agora, viu? Ô Teles e Cláudio, nossa informação que a gente precisa passar para o nosso público hoje a respeito desse podcast é sobre a regulamentação dos nossos passeios, das nossas praias hoje em relação ao off-road. Muita gente ainda tem dúvidas sobre isso, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E vocês que são o ícone desse setor e desse trabalho, porque eu sei que vocês construíram de mãos juntas essa regulamentação, eu queria que vocês falassem sobre esse assunto. Você primeiro, Teles, depois o Cláudio. Um vai complementando o outro, para a gente levar essa informação para o nosso público. Positivo. A regulamentação da atividade de off-road no âmbito do estado de Ceará já era necessário para o nosso esporte. Então, em 2010, aconteceu a primeira audiência pública, na época ainda do deputado Arthur Bruno. Então, nós pedimos uma nova audiência pública ao deputado Evandro Leitão, hoje presidente da Assembleia. E nos ajudou nessa empreitada, né? Com certeza, o deputado Evandro Leitão, porque em 2010, quando foi feito esse mapa de mapeamento para o site do Detran, ele estava desatualizado. Por que desatualizado? Ora visto, quando foi feito em 2010, com o avanço do mercado imobiliário, com o avanço da rede hoteleira, com o avanço da população ribeirinha, foram criando novas comunidades, novos hotéis e novos restaurantes. Então nós precisávamos fazer o que eu chamo de remapeamento para que fosse publicado no site do Detran, que vai ser agora, nos próximos dias, sobre esse mapeamento dos 573 quilômetros do litoral cearense. Mas isso nós conseguimos porque em 2018 nós pedimos ao presidente Evandro Leitão, na época primeiro secretário da Assembleia, uma audiência pública para regulamentar a atividade off-road. Nós tivemos essa audiência pública na Assembleia Legislativa, onde tiveram várias autoridades que é presente, como a SEMA, SEUMA, PRE, Detran. E nessa audiência pública, o desfecho dela, a conclusão dela foi que nós iríamos fazer esse remapeamento dos 573 quilômetros do litoral cearense e também sairia o projeto de lei de regulamentação da atividade, como saiu o PL 341 de 2020 e o deputado Evandro Leitão, em 2022, quando o governador Camilo viajou
e a vice-governadora na época, Isolda Sela. Ele assumiu o governo do estado por uma semana, né? Foi provisório, e ele teve o prazer de também sancionar essa lei. Foi muito importante, e publicar, né, no Diário Oficial. Foi muito importante esse momento. Sem sombra de dúvida, presidente. Deu alma nova ao mundo off-road. Com certeza. E nós fomos o primeiro estado da federação a ter saído na frente com a lei sobre a regulamentação da atividade off-road. Ô Cláudio, e nesse trabalho todo de prospectar essa regulamentação, vocês caminharam mais de 500 quilômetros de praia. Como foi esse trabalho, Cláudio? Conta pra gente aí como foi. Foi árduo? Como é que foi isso? Foi árduo. Porque eu quero só dizer para o povo, viu, Vinícius, que o Teles e o Cláudio, também como outros amigos, eles deixaram as suas empresas, deixaram as suas famílias para se voltar a esse trabalho em benefício de todo mundo off-road do estado de Ceará. Então a gente tem que, assim, reconhecer esse trabalho que foi feito por eles, gente. E eu tenho que aplaudir porque merece nossos aplausos. Tá certo? Com certeza, presidente. E, inclusive, a custo zero. Custo nosso, né? Nós fomos nos nossos carros, nosso combustível, hospedagem, alimentação, tudo por nossa conta. Veja, o Cláudio deixou a empresa dele, o Teles deixou a empresa dele, uma das melhores imobiliárias que nós temos no litoral, para poder se jogar de cabeça nessa regulamentação, Vinícius. E como o senhor falou, presidente, teve uma pessoa também muito importante, que foi o Giovanni Morano. O Gil. O Gil, na época ele era o presidente. Antes de você era o presidente da federação. Eu era o diretor de comunicação. Hoje eu estou presidente e ele, meu vice-presidente, e o Cláudio também diretor. Teve amigos também como o Ney, não foi? Que contribuiu muito. Ney também. A diretoria toda da federação. São 10 diretores. De alguma forma eles contribuíram. Né? Direto e assim, e esse custo, quando o Cláudio diz, né, que foi custo nosso, mas quando ele diz nosso, é de todos que fazem o off-road no estado de Ceará. Porque a federação ela não tem fins lucrativos. E nós pedimos aos clubes off-roads e muitos contribuíram, porque nós tivemos custo de combustível, alimentação, hospedagem. E como era um bem comum para todos, né, a regulamentação da atividade e a publicação desse mapeamento no site do Detran, para você ter uma ideia, dos 573 quilômetros do litoral, nós perdemos só 135 quilômetros. 438 quilômetros está permitido para o tráfego de veículos. Olha só. Mas eu interrompi o Cláudio, que ele estava falando sobre o esforço de fazer esse trabalho. Me conta aí, Cláudio, para ele. É como você mesmo falou. Quer saber disso? Você resumiu praticamente tudo aí, porque a gente deixou nossas empresas, a gente saía de madrugada para poder aproveitar a maré e tudo, né? E enfrentamos várias dificuldades, porque tivemos que desviar vários pontos. Esses 100 e poucos quilômetros que nós perdemos são exatamente áreas que a gente viu que realmente tinha que ser banhistas, barracas, hotéis. Tem como contornar essas áreas. Algumas entendeu? áreas de preservação ambiental. Algumas áreas de preservação ambiental que teve, né? O pessoal tem áreas na beira da praia que é desova de tartarugas. E tudo isso foi preservado nesse mapeamento. E sempre que a gente chegava nos municípios, sempre tinha alguém nos aguardando, ou da SELMA, ou da SELMA, o pessoal da prefeitura, ICMBio, isso, tudo acompanhava. Comunidade indígenas. Pra você ter uma ideia, tem até um fato assim, na prainha do Canto Verde, lá é uma reserva extrativista. E pela beira da praia estava proibido, né, no mapeamento anterior do Detran, que nós passássemos lá. E aí o Detran manteve proibido. Então, como nós precisamos de ter esse deslocamento, como também um fluxo de turistas do estado de Ceará, a opção era passar por dentro da comunidade. E nós tivemos uma reunião com o presidente da reserva extrativista, o departamento jurídico, o Detran e mais algumas pessoas da comunidade. E foi solicitado que nós passássemos pela faixa de praia, porque eles disseram, olha, é tão importante vocês virem, pararem numa barraca, tomar uma água de coco, porque deixa essa renda para eles lá dentro do município, né? Olha só. Então, foi feita uma ata
pelo Detran, onde nós assinamos essa ata, dizendo que foi uma solicitação do presidente da reserva extrativista. E o Cláudio aqui, presidente, eu queria aqui deixar claro para todos que o Cláudio é um grande conhecedor de todo esse litoral cearense, porque o Cláudio é uma pessoa fundamental para a federação. O Cláudio, eu estou com 10 anos de off-road, ele tem 30. Quando eu falo no meu programa de rádio que ele tem 30, o pessoal, rapaz, agora você envelheceu, porque tem mais 40 anos, então é para ter 70 anos. Né? Como diria o Gil, meu dinossauro. É o meu dinossauro, né? Eu queria aproveitar, o Cláudio, para te perguntar, e os problemas que acontecem nos passeios off-road que você é o anjo da guarda, como é que soluciona? Como é que é essa dinâmica? Como é que é essa dinâmica? Tudo tem um jeito, presidente. Eu já vi até motor batendo e você... Calça hidráulico, o que é? O veículo ele tem que aspirar ar para poder misturar combustível, né? E ali por dentro do ar entra água. O cara vai para um carro despreparado, passa dentro de uma água funda, aspira. E aquela água, quando ela entra na cabeça do pistão ali, não queima. Ela é comprimida. Isso aí às vezes quebra o motor. Ou quando não quebra, o carro não pega, a gente tem que tirar o calço hidráulico para poder botar ali para voltar para a trilha. E quando não dá, a gente reboca. E divide o pessoal, a gente dá um jeito, ninguém perde a brincadeira. Agora a gente faz tudo para que isso não aconteça. Cláudio, você falou em calça hidráulica aí, em aspirar, eu me lembrei que eu tomei conhecimento, eu vi, aliás, um produto que você fez, uma peça que você bota no Compass para aumentar o nível da entrada de ar e com isso diminuir os problemas do Compass, né? O Compass, o Renegade e a Fiat Toro e a Commander, a diesel. Tem que ser diesel, a gasolina é totalmente diferente. Sim. Realmente a entrada de ar desses carros é muito baixa. Então qualquer aguinha, uma poça d'água na cidade, já aconteceu de chegar lá carro com o motor quebrado, com calça hidráulica. E a gente desenvolveu a gente chama de snorkel. Você mesmo fez isso? Nós mesmo fizemos. A princípio eu comecei a fazer com a própria peça do carro de plástico, cortando, moldando, depois a gente fez de fibra e agora já tem uma peça pronta. Encaixa. 40 minutos a instalação. A pessoa chega lá em 40 minutos. E o dono do carro fica livre desse problema? Fica 90% livre. É um MacGyver do off-road. É um MacGyver. Presidente, só voltando um pouquinho aqui do levantamento do litoral cearense, pra você ter ideia, o levantamento anterior, o primeiro, tem faixa lá que está dentro do mar. A maré avança, sério. Mais de 10 metros, tem canto que dá mais de 20 metros a trilha. Com certeza. Você vem aqui, se eu for aqui, eu vou para dentro do mar. Entendeu? Então teve que realmente refazer esse mapeamento, tem que ser feito. E uma das coisas interessantes é o seguinte, aonde não tem como nós fazermos o desvio, porque tem que ter o acesso, porque tem os transferes com os turistas, né? Foi colocado que vai ser feito um balizamento, como hoje tem em frente ao Riviera, no Aquiraz. Né? Então é feito um balizamento, onde os carros têm que se agrupar, pisca-alerta ligado, faróis, no máximo com 15 quilômetros, até porque a prioridade é o pedestre. Então o pedestre botou o pé na areia, todo o comboio para, né? Então assim, foi muito interessante esse mapeamento que hoje eu posso dizer... E essa educação tem que ser seguida em risco, né, totalmente, né? E eu posso dizer hoje que eu conheço os 573 quilômetros do litoral cearense, de Fortaleza até a Praia das Almas, que já é divisa lá com Piauí, e de Fortaleza até Icapuí, que é divisa com o Rio Grande do Norte. Nós fizemos todas as travessias de balsa, conversando. Olha, para você ter uma ideia dessa regulamentação, a importância dessa regulamentação. Hoje nós temos uma grande quantidade de venda de caminhonetes dentro do estado de Ceará. Quando tem esses passeios, esses carros vai, por exemplo, para Sertões Off-Road, fazer uma preventiva, porque vai entrar numa trilha, né? Você vai fazer o abastecimento desses carros, né? Quando você volta, você vai lavar esses carros no lava-jato. Quando você sai, você manda confeccionar camisas, adesivos, você faz um briefing num restaurante de Fortaleza. E uma das coisas que eu achei mais interessante foi nossa audiência pública, quando o deputado Osmar Baquite disse: eu fico muito feliz quando eu vejo um carro chegando, um comboio no meu Quixadá, subindo a serra e distribuindo alimentos, porque isso também faz parte da família do off-road, esse lado de solidariedade. Então é um passeio de responsabilidade socioambiental. Exatamente, como nós também fazemos também a parte de limpezas em algumas praias, são muitas ações
que engloba o off-road. O deputado Sérgio Aguiar disse regulamentar sim, proibir não. Porque ele disse também, eu fico muito feliz. É outro deputado que a gente tem que aplaudir, né? Quando chega um comboio no meu Camusim. Então, ele disse. Então, assim, foi uma audiência, né, que a gente não pode deixar de agradecer, na realidade, ao deputado Nezinho Farias, que era o presidente da Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano, né? Ele era o presidente da comissão. E o requerente foi o nosso querido deputado Evandro Leitão. Então, palma para o deputado Evandro Leitão, para o Nezinho também e para o Serginho também, né? Quando a gente chega nesses povoados, a gente vai fazer, às vezes o suprimento que a gente leva não é suficiente, a gente vai fazer compras nos mercantil, nas mercearias. Os caras ficam perguntando quando é que vocês vão voltar de novo. Tem cidades que falta até água, a gente compra tudo. Então, para movimentar a rede hoteleira, as barracas, essas pessoas de beira de praia, um movimento muito grande, é muito intenso. As pessoas gastam mesmo. Gente, eu queria falar para você agora que está nos assistindo, para você ver o dinamismo de um grupo desse, Federação Off-Road, trazendo para o Ceará grandes oportunidades. E aí você que é empresário do setor de autopeças, de reparação automotiva, veja as grandes oportunidades que estão surgindo. Abrace essa causa do mundo off-road. Traga para cá, melhore a gestão das suas empresas. Procure mais espaço nesse mundo off-road que você vai vender muito mais. É um mercado infinitamente grande, sem limites, né, Teles? Né? Com certeza. O Cláudio aqui diga o quanto ele não fatura mensalmente com o mundo off-road. E queria até deixar um recado, exatamente isso que eu ia falar, né? Que o setor de autopeças deve incrementar essa parte de acessórios para os 4x4. Sim. Hoje nós temos mais de 100 clubes off-road dentro do estado do Ceará. Cada clube com cerca de 60 integrantes. O Teles disse mais de 100 clubes de off-road no estado do Ceará. Grave isso aí. Grave isso aí. Mais de 100 clubes. Cada clube com uma média de 20 carros no mínimo. Não, cada clube tem mais de 60 integrantes. Vixe, meu santo Deus. A nossa abertura da audiência pública, nós fizemos logo um levantamento de quantas caminhonetes tinham sido vendidas em 2018 e quanto de imposto tinha ficado de IPVA. Foi o nosso ponto de partida, mostrando o quanto fica de renda para o Estado. Para que proibir? Se tem isso. Cláudio, e também a gente tomou conhecimento que está sendo regulamentado também, se não já foi, não sei se já foi sancionado, os acessórios para os veículos. Como é que está isso aí? Você tem informação? Eu não sei em que pé está, né? Mas assim, Você pode ficar para o próximo podcast? Eu acho que deveria ser regulamentado quanto antes, sabe? Porque a gente prepara os carros. Eu sei que passou no Congresso, não é isso? Passou no Congresso. Passou no Congresso. E aí falta só... Eu não sei, Teles, se foi no Congresso ou se foi nas comissões. Não, já passou pela CCJ. Já passou pela CCJ. É um deputado do Paraná. Inclusive, nós também estamos aqui com o deputado Aníbal Ceará, porque nós temos um grupo também de jipeiros de todo o Brasil, né? Por exemplo, em 2016, eu tive o prazer de estar no Pantanal, né? Uma semana. Passamos 3 dias dentro do Pantanal e uma das grandes lideranças lá é o Marcos Gardenal, né? Que ele tem lá o Gardenal 4x4, né? Então tem assim uma mobilização dos jipeiros de âmbito nacional justamente buscando essa regulamentação. Só tem... Olha, é tão importante essa regulamentação, presidente, que em 2020 teve uma enchente na cidade de Hidrolândia. Foram mais de 500 famílias desabrigadas. Nós pegamos aqui um caminhão, agradecer aqui o Paulo Filho, Corpão, que foi o pessoal do Maranguape também, que teve essa grande iniciativa. Nosso amigo Rogério Terror, né? Rogério Terror, que Deus o tenha. Deus o tenha, tá. Então nós saímos daqui para Hidrolândia de madrugada, com esse caminhão carregado de cestas básicas, né? Só o Pinheiro, que também faz parte do grupo Comanda Paz, doou 100 cestas básicas. Foi uma mobilização e nós saímos. Chegando em Hidrolândia, a prefeita pediu, porque tinham 20 famílias isoladas às margens do Rio Salgadinho, que o Rio Salgado tinha sido o rio que tinha estourado. E estavam lá sem água, sem alimentação, sem energia, sem nada. E nós pegamos os carros preparados, atolamos,
tiramos. Quando nós chegamos no rio, para poder passar o rio, como a enchente devastou as árvores, estava cheio de tronco de árvores. Nós colocamos guinchos para poder tirar essas árvores, para poder cruzar o rio. E o senhor não sabe a felicidade, presidente, quando aquela população viu aquelas famílias, a gente chegando com água potável, cestas básicas, produto de higiene pessoal. Só não levou energia porque não podia. Não, mas por incrível que pareça, eu gravei entrevista com os moradores, até para o meu programa lá na rádio. Na época eu estava na Rádio Cidade, ainda não estava na Assunção, e eu mandei para a TV Verdes Mares. E aí aproveitaram e uns 3 depoimentos falaram justamente da falta de energia. Com 3 dias a Coelce foi lá e conseguiu. Porque se nós chegamos com Hilux tracionada, e elas têm as caminhonetas tracionadas, então nós mostramos que dava para ir. E chegou a energia lá para eles. Mas para isso os veículos têm que estar preparados com rodas maiores, com suspensão certeza. mais alta, guincho, snorkel. Isso aí Por isso que é preciso regulamentar também. Ninguém faz isso para fazer mal a ninguém. Pelo contrário, é para proporcionar uma maior segurança para a gente, para o nosso esporte. Né? Nós temos um grupo que também o Cláudio está, da Renner, junto da Defesa Civil. Nós estamos preparados, que Deus queira que não tenha uma enchente no estado de Ceará, mas nós estamos preparados para qualquer ação dessa, nós irmos à luta. Nós temos um grupo, com um grupo de radioamadores da Renner, junto da Defesa Civil. É porque as pessoas não sabem o trabalho que tem a federação, o trabalho que tem os jipeiros. Perfeito, Teles. Mas eu queria agradecer ao Lucirido Teles, nosso carinhoso, a gente chama carinhosamente Teles, por esse momento estar aqui com a gente. Queria também agradecer o Cláudio Toyota, como carinhosamente a gente chama de Toyota, por estar aqui com a gente também, trazendo essa informação desse grande trabalho que é feito pela Federação Off-Road do Estado de Ceará. Teles, meu muito obrigado. Cláudio, nosso muito obrigado. O SSA está feliz por estar vocês aqui com a gente. E não temos palavra para agradecer esse não só o trabalho pelo nosso estado, mas como a presença de vocês aqui, tá bom? Presidente, eu que agradeço, né, essa oportunidade, até para a gente poder divulgar essas ações da federação. É isso que eu ia falar. Nós é que agradecemos essa oportunidade Com certeza. de poder divulgar o nosso trabalho, né? Nosso, de todos os jipeiros. O episódio foi incrível. Nós recebemos aqui Teles Pinto, presidente da Federação Off-Road do Ceará, e Cláudio Toyota, proprietário do Sertões Off-Road. Nós falamos aqui sobre a regulamentação da atividade off-road no Ceará. Bom, o episódio de hoje está terminando, tá? Mas você pode ouvir a todos os outros episódios no Spotify. É só procurar lá SS Cast, você encontra todos os episódios dessa temporada. Também você pode assistir no YouTube do SSA Ceará, ou pelo site ssa-ce.com.br. O SSA Cast é um podcast do sistema 5 peças, Assopeças, Assomotos, com o patrocínio do Sebrae. Até o próximo!